dia a todos. Bom, antes de tudo, quero saber se vocês me escutam, se vocês puderem responder aqui no chat de grupo, se está tudo certo com o áudio, apesar de que hoje não vou ser eu quem vai apresentar para vocês. Pode escutar? Obrigada, Vera. Hoje a gente tem um convidado especial, como vocês sabem, eu compartilhei nos convites e no grupo do Jam também. É o Luciano da IDC. Então, a gente agradece, antes de tudo, também a presença de cada um de vocês nessa sessão especial. É a única sessão do ano que a gente vai contar com a apresentação, o conteúdo que foi todo criado pela IDC, especialmente para nós, tá? Para a SAP, para os nossos parceiros, na verdade, né? Focando realmente no nosso negócio, para empresas em crescimento. Né? E hoje a gente vai falar mais especificamente em relação aos desafios e oportunidades do profissional de geração de demanda nos tempos atuais. Então, a gente vai compartilhar o cenário, algumas melhores práticas de geração de demanda digital, posicionamento online, entre outros. E tudo isso, né, como vocês sabem, é drivado pela mudança de comportamento do nosso comprador atual, que está muito mais conectado, muito mais informado. Então, consequentemente, a maneira com que a gente se posiciona e trabalha a nossa geração de demanda também é impactada, né? E a gente realmente precisa se reinventar cada vez mais e realmente fazer essa mudança de fato dentro de casa, né? Então, como sempre, quem já participa dos nossos webinars, do nosso programa sabe, nossa comunicação ela é estabelecida via chat de grupo. Então, infelizmente, vocês não têm voz, né? A gente se comunica através do chat, mas caso vocês tenham qualquer dúvida, pergunta, sugestão, o áudio não tá bom, qualquer coisa, podem chamar a gente aqui no chat de grupo. Eu vou ficar durante toda a sessão acompanhando o chat, tá? E as perguntas e respostas também. Mas caso vocês enviem no chat de grupo, melhor ainda, que aí todo mundo tem acesso também à pergunta. Tá bom? Então, fiquem à vontade, podem usar o chat, podem fazer perguntas, podem interagir com a gente, assim que o Luciano tiver um tempinho, ou durante, ou no final, como ele achar melhor, ele responde as perguntas de vocês. Tá bom? Então, Luciano, obrigada mais uma vez pela presença, e agora é com você. Pode ficar à vontade. Obrigadão. Joia, muito obrigado, Bruna, pela apresentação. Bom dia a todos. É um prazer poder trazer um conteúdo direcionado para esse assunto que é importante, o papel do profissional de marketing numa experiência transformadora do cliente, né, e o que endereça os desafios e as oportunidades do profissional de geração de demanda. O que eu trago para vocês hoje é a visão da IDC em torno de como a transformação digital está impactando o papel do profissional de marketing, como isso transforma e tem transformado a experiência dos clientes de forma geral e como que as organizações devem ver esse tema e devem endereçar esse tema, não apenas com o seu time de marketing, mas também envolvendo todas as linhas de negócio e tendo TI como um grande parceiro, uma grande plataforma para gerar novas oportunidades. Então, ao longo dessa apresentação, a gente vai falar sobre bastante coisa. Como a Bruna falou, por favor, façam as suas perguntas. Tem um espaço reservado para eu respondê-las ao final. Se por acaso alguma coisa ficar pendente de resposta, a gente toma nota e retorna para vocês, tá bom? Começando aqui a nossa apresentação, eu gostaria de comentar como que a gente tem percebido empresas globais, empresas regionais, locais, transformando a experiência do seu cliente. Então, o primeiro exemplo que a gente traz aqui é o Mercado Livre. O Mercado Livre é uma empresa regional, presença em toda a América Latina, que se posicionou, né, como líder no seu segmento de atuação aqui na região, e o grande foco do Mercado Livre é
a experiência do cliente, como esse cliente pode interagir com a marca em qualquer canal digital, de forma consistente, onde ele pode começar uma interação em um canal móvel e continuá-la num canal web tradicional, pelo computador, e retomar isso uma vez mais, e ter informação na palma da mão, e ter inteligência em torno daquilo que ele está trabalhando lá no Mercado Livre, nas suas vendas, das suas ofertas, também na palma da mão. Nesse sentido, até um dos principais executivos da companhia comentou que as soluções analíticas têm ajudado o Mercado Livre a entender como eles podem melhorar as taxas de conversão, como é que eles podem gerar mais economia dentro desse negócio, o que alavanca não só as oportunidades para eles, Mercado Livre, mas também para os clientes deles, né? Ou seja, uma experiência e resultados que são trazidos para a organização e para os seus clientes. Quando a gente fala de uma empresa como a Sem Parar, a Sem Parar transformou também a experiência dos seus clientes, levando aquele modelo bem sucedido que eles utilizavam nas estradas, nos pedágios, para outras frentes de atuação. Quer dizer, hoje a gente vê o Sem Parar no posto de gasolina, o Sem Parar no estacionamento, o Sem Parar em outros tipos de eventos, e cada vez mais a visão dessa empresa é transformar essa experiência e prover uma experiência que seja satisfatória, rápida, e que possa atender a necessidade do cliente deles da melhor maneira possível. Até por isso que a Sem Parar está se convertendo de uma empresa de serviços, de pedágio, de pagamento ali de estacionamento, para uma instituição financeira. Eles estão se convertendo, na verdade, para um grande meio de pagamento, né? E essa é uma transformação importante, pautada na experiência do cliente. Falando de um terceiro exemplo mais amplo, a IDC tem tido várias conversações com o mercado e muitas dessas conversações acontecem no âmbito das operadoras de telefonia, que são empresas que têm o privilégio de ter um acesso à informação, né, de saber aonde os seus consumidores estão, o quanto eles consomem de plataforma digital, que tipo de conteúdo interessa para esses consumidores, eles têm esse privilégio e eles começam a pensar em como podem transformar essa experiência do cliente, uma vez mais, baseado nessas informações, nesse grande ativo de informações, esse grande repositório que eles detêm hoje. Então, como eles estão pensando em fazer isso? Eles estão gerando serviços de inteligência. Então, o que a gente deve ver como resultado do avanço da experiência do cliente e de como a marca se relaciona com seus clientes, a gente deve ver isso gerando novos modelos de negócio, gerando novas oportunidades. Essas empresas se convertendo também em empresas de serviços de informação, né? Ou seja, o que a gente vê? Que em todos esses casos, o cliente ele está no centro da conversação, seja como o objetivo final de melhoria, de aceleração, seja como direcionador da inovação, da transformação do modelo de negócio, seja como grande parceiro direto ou indireto no processo de inovação de uma organização, né? E esses clientes, eles são clientes novos, são clientes que estão empoderados. Eu sei que a palavra é um pouco já gasta em certa medida, mas os clientes empoderados, eles exigem mais dessas marcas, eles exigem mais interações que são personalizadas, que entendem o seu contexto. Então, a gente está falando de clientes que são autodidatas, que fazem das redes sociais uma fonte de informação nas quais eles confiam, que querem ir além do serviço tradicional, que querem estar sempre conectados e que já estão sempre conectados, mesmo estando ali presente no mundo físico. Esses consumidores, esses novos clientes estão ali
fazendo uso do mundo digital para melhorar a sua experiência, para obter mais informação, para tomar uma decisão mais acertada, mais segura do ponto de vista dele. Né? E isso muda o papel do profissional de marketing, do marketing tradicional. Né? A gente via que esse papel tinha um grande foco em geração de demanda e posicionamento de marca. De maneira bastante objetiva, bastante simplista, esses eram os dois principais pontos. Né? E o que a EDC vê como evolução desse posicionamento, desse papel, né, é cada vez mais a organização de marketing moderna, manter o cliente no centro da conversação, mas em torno dele trabalhar marketing de conteúdo, trabalhar ativação de vendas e canais, inteligência acerca do cliente, com capacidades analíticas que possam realmente ajudar a descobrir tendências e insights sobre aqueles que são aí a razão da organização existir, um engajamento digital e social mais integrado, alavancando aí a participação das redes sociais dentro do processo de tomada de decisão, de relacionamento com o cliente, e toda a parte de lealdade e advocacia, de transformar o cliente não apenas num cliente recorrente, mas fazer com que ele pense na sua marca em primeiro lugar, que ele defenda a sua marca frente aos concorrentes, ou frente àqueles que ele acredita que podem tirar proveito da sua opinião. Né? Cada um desses pilares, né, traz um benefício ou representa um avanço dentro desse papel do marketing moderno. Né? Então, quando a gente fala do marketing de conteúdo, né, melhorar a experiência do cliente através de um conteúdo interativo, significa dar para ele algo que seja crível, convincente, né, e que possa, de repente, trazer alguma coisa nova ou inesperada, né, sobre a marca, sobre o produto, sobre o serviço que ele tem. Mudar o pensamento de vender para o cliente para um pensamento de, não, eu quero resolver o problema dele, eu quero entender como eu posso deixá-lo melhor. Né? E isso certamente traz um valor diferenciado para a sua marca. Assim como construção de uma história usando um conteúdo de valor, personalização, dar evidências da sua qualidade como provedor de um produto ou de um serviço, com a validação de terceiros, com depoimentos de clientes, né? Tudo isso para trazer uma experiência do cliente melhorada, ampliada, mais rica. O Omnichannel, que também é um ponto importante, estratégico, né, para os negócios. Quando a gente fala do pilar de ativação de vendas e canais, né, entender se você tem uma plataforma digital que pode permitir uma experiência perfeita, uma experiência boa para o seu cliente, se você consegue levar a sua mensagem de marca, de produto, de forma clara em todos os seus canais de venda e pontos de contato com o cliente, entender se você consegue mudar a abordagem, a dinâmica do negócio para adotar uma abordagem para esse cliente mais ampla, onde você consegue tocá-lo de forma mais abrangente, em mais pontos e com isso ampliar o seu potencial de relacionamento. O Omnichannel ele tem cada vez mais participado das conversas estratégicas e na medida em que os clientes estão conectados o tempo inteiro, isso se torna ainda mais importante. Né? Então você tem hoje, se você parar para pensar, a empresa hoje tem uma estratégia para impulsionar os negócios online, para medir os resultados que vêm desses negócios, essas perguntas precisam estar claras e respondidas para saber se você está pronto para atuar de forma efetiva no Omnichannel. Indo para o terceiro pilar de análise e inteligência, né? Os objetivos de uma inteligência de marketing, de uma inteligência competitiva, devem ser centrados no cliente. Então, oferecer o maior valor para os clientes, para os melhores clientes, o mais rápido possível, e ampliar as expectativas desse cliente em relação aos seus produtos e serviços, para além da capacidade dos seus competidores, isso vai te colocar numa posição privilegiada. Segundo estudos aqui da EDC, até 2020, mais de 50% das empresas já vão utilizar
Análise cognitiva para automatizar interações de marketing de vendas com os clientes. O que é a análise cognitiva? É permitir que o cliente se relacione de maneira natural, com a sua linguagem, que haja uma plataforma que possa entender essa linguagem, essa comunicação, e entender até mesmo o sentimento desse cliente com aquela comunicação, né, para poder respondê-lo de maneira adequada, rapidamente, né, e de forma automatizada, de tal maneira que, de fato, para o ser humano vai sobrar aquela interação do próximo nível. Né, mas o básico, a necessidade básica, a primeira camada, isso vai para a automação. E esse é um mercado que aqui na América Latina ainda está no estágio bastante embrionário. Então, a gente tem um grande potencial de investimento, uma ampliação bastante forte do interesse e dos casos de uso disponíveis aqui no Brasil e na América Latina. Por exemplo, em 2018, esse mercado deve crescer pelo menos 50% no Brasil em relação ao ano de 2017, de ferramentas e soluções que trazem capacidades cognitivas e inteligência artificial. Ou seja, trazer isso para o relacionamento com o cliente faz todo sentido e cria um novo nível de interação. Falando das redes sociais, a gente passou por um fenômeno de consumerização do acesso ao dispositivo móvel, do acesso aos dados móveis, e as redes sociais continuam contribuindo com esse processo de consumerização. As pessoas querem ter uma experiência fácil, nos moldes daquela que ela está habituada, que ela faz todos os dias na rede social, né, para também outras frentes de relacionamento com produtos e marcas. Ou seja, eu quero comprar alguma coisa, um produto ou um serviço tão fácil quanto eu falo com alguém através da minha rede social. Eu quero prover uma informação para o meu prestador de serviço tão fácil quanto eu coloco uma foto ou posto um comentário numa rede social. E o que a gente vê é que já em 2020, a gente está falando em menos de 2 anos, 20% das transações de B2C, né, de Business to Consumer, que no mundo todo já vão somar mais de 400 bilhões de dólares, vai ser atribuído a plataformas sociais e a plataformas de mensagem. Ou seja, eu estou falando não só de negócios pela rede social, mas eu estou falando também de chatbots plugados em redes sociais, plugados em aplicativos de comunicação e outros recursos com capacidades cognitivas que também permitam essas interações. São 20% das transações já em menos de 2 anos. Seria bastante significativo. E o último pilar que eu gostaria de comentar, desses 5 que a gente está falando sobre essa visão da IDC do marketing moderno, é o de lealdade e advocacia, onde a gente vê claramente uma diferença entre gerações, né, no seu comportamento em termos de disposição de mudar de marca, caso ele não esteja satisfeito. E aí a gente não está falando necessariamente que ele esteja insatisfeito com o produto ou serviço prestado. Nessa pergunta que a gente fez aqui no estudo com os interlocutores de várias gerações, a gente está falando dos boomers, da geração X e dos millennials, nós perguntamos se ele queria mudar de provedor, mesmo que gostasse da solução que o provedor oferece, caso ele não estivesse satisfeito com processos de marketing ou de vendas. Ou seja, ele quer ser abordado corretamente, ele quer conteúdo relevante, ele quer conteúdo direcionado para ele e quer que o processo de venda seja positivo, que de fato ele consiga perceber o valor dos produtos ou serviços que ele está adquirindo. E vejam que os millennials, 70% deles disseram
que, sim, estão dispostos a mudar de provedor se eles não estiverem satisfeitos com os processos de marketing ou vendas. E cada geração aí vai dando uma importância distinta, mas os millennials, que são os novos consumidores, são aqueles que estão cada vez mais chegando no mercado e se engajando com as marcas, produtos e serviços, esses estão hoje mais dispostos a mudar. E esse é um ponto de atenção importante. Então, veja, a experiência do cliente, ela é um diferencial-chave. Essa experiência do cliente, a gente define como sendo a percepção dele e a resposta emocional dele, a soma das interações que ele tem com uma determinada empresa, com uma determinada marca. O quão mais satisfeito ele está com essa experiência, mas isso se torna um diferencial, uma maneira dele permanecer conectado com essa marca, com esse produto, com esse serviço e manter a sua lealdade e avançar nos outros pilares que a gente falou também. Isso tem muita relação, puxando agora a conversa para o lado de TI, como a TI tem ajudado isso e como a transformação digital tem atuado nesse campo. Isso tem muito a ver com os temas da transformação digital e como cada um desses temas interfere nesses tópicos que a gente abordou até agora. Ou seja, a transformação digital, na perspectiva da IDC, ela é o caminho para uma melhor experiência do cliente. E aí, só lembrando, não quero chover no molhado, a maioria de vocês já deve ter ouvido um monte sobre transformação digital, mas eu acho que vale destacar um ponto. A transformação digital, ela não é a transformação da TI. Quando você vai e, de repente, eu vou atualizar o meu sistema do X para o Y, ou eu vou trazer uma nova solução de marketing Z, isso não é transformação digital. A transformação digital é quando você utiliza a tecnologia, que vem se transformando já há bastante tempo, desde 2007, por exemplo, a IDC vem falando da terceira plataforma, e mais recentemente, ali em 2014, a gente começou a falar dos aceleradores de inovação, que são o que está rodando por cima da terceira plataforma. A terceira plataforma, só lembrando, é Cloud, Social, Mobilidade e Big Data Analytics. Por cima disso, a gente vê os aceleradores de inovação como IoT, Cognitive, Inteligência Artificial, Impressão 3D, Robótica, enfim, uma série de coisas que estão por cima desses 4 pilares da terceira plataforma. Então, a transformação digital é a aplicação dessas tecnologias para gerar novos modelos de negócio, novas fontes de receita, para melhorar experiências por meio de competências digitais, tornar as experiências melhores e mais ligadas digitalmente. E essa transformação digital, na nossa visão, ela passa por esses 5 pilares que a gente está vendo aqui na tela, de liderança, de experiência, omniexperiência, de informação, modelo de negócio e fonte de trabalho. Mas, mais especificamente, o que a gente está abordando nessa nossa apresentação tem muito a ver com o omni-experience, a transformação da experiência, onde o foco é atrair e fidelizar os clientes, e na parte da transformação da informação, onde a questão da informação não é mais o volume, a variedade ou a velocidade com que ela é gerada. Ninguém coleciona informação por colecionar informação. É a informação para que você possa aproveitá-la e gerar, obter vantagem competitiva, conhecer melhor o teu cliente, o teu cenário, e usar essa informação para gerar essas novas oportunidades. E vejam que isso vai acabar influenciando nos outros pilares. Como eu comentei lá no início da apresentação, quando a gente vê empresas de telefonia usando a sua própria base de informações, seu conhecimento adquirido de negócio, para gerar novos modelos de negócio, que é o pilarzinho que está aqui do lado, para engajar os seus clientes numa experiência mais interessante, para mudar a maneira com que enxergam e tomam decisão sobre seus clientes, isso é parte da transformação digital. Então, esses 2 pilares aqui que eu destaquei, principalmente são os que estão envolvidos nessa transformação da experiência do cliente. Mas vejam que não é um caminho fácil e que a grande maioria das organizações ainda está no início dessa jornada.
né? Muitas organizações estão avançando, mas ainda precisam de parceiros que vão ajudá-los a entender por onde eu posso continuar esse caminho. Será que eu comecei do lugar certo? Eu preciso olhar para trás e dar uns 2 passos para trás? Essas são dúvidas frequentes. E o que a gente vê é que, em linhas gerais, a América Latina e o mundo estão alinhados em termos de onde estamos nessas etapas de transformação digital. Então, se a gente olhar da base da pirâmide para o topo, a gente está falando dos menos avançados na transformação digital, na base, para os mais avançados na transformação digital no topo, né? A gente vê que a grande maioria, no caso da América Latina, 60%, no caso do mundo, 59%, encontram-se nos estágios ali intermediários, que são as faixas verde e azul, né? Que são aqueles que estão explorando o âmbito digital e que tem uma abordagem mais oportunista. Poxa, pintou um projeto, eu acho que esse projeto eu vou tocar já num novo modelo. Ou, nossa, eu estou reestruturando uma área, eu vou aproveitar essa oportunidade para mexer ali e fazer os meus processos de negócio de uma forma diferente, melhor, né? E aquelas que são os digital players, que já conseguem estabelecer um processo repetitivo, ainda que muitas vezes faltando uma visão abrangente, uma visão de organização como um todo, de estratégia, mas que já conseguem aplicar de forma repetitiva projetos voltados para a transformação digital. Conseguem engajar as áreas de forma mais eficiente no entendimento e em ações voltadas para a transformação digital. Então, a grande maioria das organizações está ali naquele meio da pirâmide. Isso acontece na América Latina, no Brasil e no mundo. Mas veja que a gente também tem um avanço importante nas empresas que estão aqui na faixa laranja de Digital Transformers, para que vocês tenham uma noção desse avanço. Essa fotografia que nós estamos vendo hoje é a fotografia do estudo que nós fizemos ao longo de 2017, tanto aqui na América Latina como a visão global. No estudo anterior, a fatia de azul mais laranja, aqui no topo da pirâmide, que hoje soma 26%, somava, no máximo na América Latina, 17%. Ou seja, a gente está realmente avançando, as empresas estão avançando nesse processo de transformação, mas têm buscado parceiros que possam ajudá-los nisso. E que tipos de desafios vão exigir o apoio desses parceiros? A gente vê alguns desses desafios, eu estou relacionando aqui para vocês, como, por exemplo, empresas que têm dentro de si apenas silos de inovação e não pensam na inovação como parte integrante do processo do negócio. Empresas que permanecem acompanhando KPIs desatualizadas, ou seja, eu continuo medindo, eu sou uma empresa de contact center e eu continuo querendo ter como meu principal indicador de eficiência o tempo médio de atendimento. Quando, na verdade, eu deveria estar olhando para... Mas espera um pouquinho, como é que eu estou usando inteligência para evitar que o chamado apareça em primeiro lugar? Para evitar que o cliente do meu cliente tenha um problema, para então eu receber um chamado e ter que endereçar esse problema. Então, KPIs desatualizados também acabam limitando a visão dessas organizações. Assim como iniciativas isoladas de transformação digital, assim como a falta de planos táticos, ou então planos táticos que continuam fazendo mais do mesmo, e até mesmo a parte de expertise limitada. A gente sabe que esses sistemas de transformação digital têm gerado um gap de skills importante dentro das organizações, e que é um desafio enorme para os líderes dessas organizações cobrirem esse gap. Então, os parceiros têm sido buscados mais em cima desses temas. Ou seja, como é que um parceiro pode aportar conhecimento para ajudar a entender o negócio do seu cliente e transformar, por exemplo, a maneira como se mede a performance da operação.
Como é que um parceiro pode chegar e aportar o expertise que o cliente hoje tem deficiência para ajudá-lo, então, a criar uma cultura de inovação e avançar mais rapidamente no processo de transformação digital. E por aí vai. Os parceiros ganharam uma relevância enorme nesse processo de transformação digital junto às organizações. E sempre a questão da experiência, que é o nosso foco aqui em torno dos desafios e oportunidades do profissional de geração de demanda, entra na conversação, e é um dos principais pilares da transformação digital, como a gente falou há pouco. Então, veja, aqui eu trago alguns exemplos, eu sei que vocês talvez não consigam ler isso aqui na tela agora, mas não se preocupem, vocês vão receber esse material. Mas a mensagem geral que eu quero passar é: vejam aqui o tamanho dos investimentos de algumas verticais de mercado que elas querem fazer em termos de transformação digital até o ano de 2020. A gente está falando de América Latina, o segmento de serviços financeiros, por exemplo, investindo 3,2 bilhões de dólares daqui até 2020 em torno de iniciativas de transformação digital, que passam por exemplo, banco digital, mudança na arquitetura de informação e até mesmo na infraestrutura interna das redes bancárias, uma maior abrangência de rede, adoção de moedas digitais, enfim, uma quantidade enorme de iniciativas voltadas para a transformação digital no segmento financeiro e que vão ter esse montante de investimentos. No governo, o governo tem iniciativas muito interessantes em torno de transformação digital, voltada para a experiência do cidadão, voltada para cidades inteligentes. Quando a gente fala de cidades inteligentes, estamos falando não só de smart grid, pensando em elétrica, mas estamos falando de smart grid pensando, por exemplo, em saneamento, pensando em gás, a gente está falando de tráfego inteligente, a gente está falando de segurança pública. Então, os governos também têm se movimentado, e tem casos interessantíssimos no Brasil. O Rio de Janeiro tem um caso interessante também sobre isso. E são investimentos importantes na casa de 1,5 bilhão, quase 1 bilhão, 1,6 bilhão de dólares, também daqui até 2020. Outros dois segmentos de mercado que também devem fazer transformações aí, uma forma um pouco mais lenta talvez, mas com grande potencial de acelerar rapidamente, são segmentos de saúde e de comércio. Saúde tem um ponto interessantíssimo, vocês devem estar acompanhando o Plano Nacional de Internet das Coisas, e recentemente saíram notícias de definição sobre as áreas prioritárias para isso, quais podem ser as linhas de incentivo providas pelo BNDES, pelo governo de forma geral, para desenvolvimento de soluções, e a área prioritária que eles estão colocando aqui na agenda é saúde. Então, o que a gente deve ver são investimentos crescentes em IoT, em transformação digital, e que devem desembocar não só nos demais pilares de tecnologia, mas também nos demais pilares da transformação digital em si. Ou seja, a IoT vai gerar mais informações, do pilar da informação, que vão permitir que essas organizações voltadas para a saúde entendam melhor os seus clientes e possam gerar mais informações e possam ter uma vantagem competitiva em relação aos seus pares de mercado. Essas novas informações, esse volume de informação pode abrir a possibilidade de novos modelos de negócio. Então, por que não um centro de diagnóstico virar para um dos seus pacientes e falar: olha, ao invés de você vir aqui fazer um check-up, toma esse Fitbit aqui, esse Fitband, usa por 10 dias e eu vou coletando seus dados, e aí a gente depois faz um diagnóstico diferenciado. Ou então acompanha esse diagnóstico online comigo através de uma plataforma digital. Ou então colabora com esse diagnóstico nessa rede social voltada para a saúde e qualidade de vida, onde você vai também contribuir com o que você come, com o que você se exercita, com o que você faz. Enfim, tem
diversos caminhos para essa transformação digital na área da saúde. Comércio também tem investimentos importantes na transformação digital e, sem dúvida alguma, o Omni Experience está no centro da estratégia do comércio. Né? Ou seja, são várias indústrias que vão investir em transformação digital, vão ter a experiência do seu cliente no centro da atenção, né? E que já entendem que a transformação digital implica em investir nessas tecnologias que vão habilitar e acelerar a mudança. Né? Então vejam que na parte de cima desse chart que eu coloquei para vocês, eu falo dos pilares da transformação digital, como a gente os viu há poucos instantes, e embaixo eu falo das tecnologias que muitas vezes estão conectadas, né, tecnologias ou frameworks que estão conectados a esses pilares de transformação digital. Então vejam que debaixo da Omni Experiência a gente tem ali a experiência com o cliente, redes sociais empresariais, o e-commerce, debaixo da transformação da informação, a modernização de aplicações, o uso de Big Data Analytics de forma mais ampla, inteligência artificial, machine learning, deep learning, tudo isso a favor de entender o que o seu cliente quer e prover uma melhor experiência. Né? Então, a adoção dessas tecnologias precisam ser focadas na aceleração, na habilitação e na aceleração das mudanças. Né? E isso tem se refletido na maturidade das organizações na América Latina. Será que essas empresas estão prontas? E o que a gente está vendo é que elas estão cada vez mais prontas. Né? Esses dois gráficos aqui mostram, do lado esquerdo, as prioridades de negócio, as iniciativas de negócio em curso, e do lado direito, as iniciativas de tecnologia. Né? E o que a gente pode ver é que, no lado de negócios, sempre custos e produtividade estão no topo por razões muito claras. A gente sabe que as empresas querem sim ter bons resultados e querem fazer isso com boa lucratividade e com esforços que sejam inteligentes, então isso está claro para nós. Mas vendo que inovação vai ganhando relevância ano após ano. Então, a faixinha verde é a faixinha que corresponde ao resultado desse estudo em 2018, é o nosso estudo chamado IT Investment Trends, onde a gente fala não só com líderes da área de tecnologia, mas também líderes de linha de negócio. Né? E veja que o tema de inovação, ele salta consideravelmente em relação ao resultado de 2016. O tema dos clientes, apesar de ter aí os seus altos e baixos, é um tema que evoluiu ao longo desses 3 anos de estudo que a gente está vendo aqui e que continua ainda no topo da pauta de iniciativas de negócio. Né? Do outro lado, na parte de tecnologia, a gente sabe de toda a questão, todos os desafios que os CIOs, CTOs, CSOs, quando a gente pensa em segurança, naquelas organizações que ainda têm a segurança como parte da TI ou muito próxima da TI, né? A gente ainda percebe os desafios importantes que esses líderes de informação têm, e isso fica refletido quando a gente vê temas bastante importantes no topo da agenda, como segurança de TI, cloud, mobilidade. Mas se a gente olhar as iniciativas voltadas para Analytics, para Customer Experience e para o uso de Cognitive e inteligência artificial, aceleraram muito dentro dos seus patamares. Né? A gente está falando de praticamente dobrar de interesse nos últimos 3 anos e ganhar relevância na agenda dos líderes de tecnologia. Vejam que por um pouco mais a inteligência analítica já não estaria à frente de temas como, por exemplo, a otimização de infraestrutura. Né? Ou seja, as empresas têm amadurecido, têm caminhado na direção de empreender mais esforços para melhorar relacionamento e experiência de clientes. Né? Com isso, qual é o papel, então, apropriado para os CIOs nessas organizações? Né? E como é que essas estratégias, iniciativas de transformação digital podem ser direcionadas para os clientes? Como é que os CIOs devem criar uma visão, uma função com os recursos necessários para suportar essa transformação digital?
né? E o que pode ser o papel das áreas de negócio dentro desse contexto. Então, veja que são várias as perguntas de qual é o papel do CIO, da linha de negócio e como definir essa estratégia, né? O que a gente vê aqui na IDC, o que eu compartilho com vocês agora, é que o papel ideal do CIO é o papel de visão estratégica para a experiência do cliente. Cada vez mais o CIO sai daquele silo da informação, da tecnologia e passa a participar das discussões estratégicas dentro da organização, né? E ele tem que se posicionar como um viabilizador de estratégias. Ele tem que se posicionar como sendo o parceiro de negócios para as demais áreas da organização. Então, veja, a gente tem falado, e fazendo um pequeno spoiler do que eu vou falar adiante, da transição da tomada de decisão de negócios do CIO para a linha de negócio. Mas isso significa que ele está perdendo relevância, perdendo poder? Não. Significa que ele está gradativamente assumindo o seu papel de área de negócio. O que você precisa para viabilizar a tua transformação? O que você precisa para impulsionar os seus negócios? Eu vou te ajudar a viabilizar. E a propósito, eu como CIO, eu também tenho uma oportunidade de gerar negócios. E eu vou me posicionar dessa forma. Então, é dessa maneira que a gente vê o CIO participando de uma visão estratégica e pensando na experiência do cliente. E aí, o papel dele é perguntar, por exemplo, olha, o que significa digital para a minha empresa? Como é que a transformação digital vai mudar o negócio atual? Como a própria empresa deveria atuar em torno do tema de transformação digital? Será que o meu público-alvo, o meu cliente final vai mudar com uma tecnologia digital transformada? Será que o meu valor agregado muda? Então, essas perguntas passam a estar na cabeça do CIO e ele vai fazê-las para si mesmo e para os líderes de negócio para ajudar na definição dessa transformação. E veja a última questão que a gente colocou aqui, né? A tecnologia digital permite novos concorrentes ou novos participantes, né, entrem no meu mercado de atuação? E a resposta é sim, permitem, e eles não vão pedir licença para fazer isso, né? A gente já viu várias vezes isso acontecendo. Então, no ramo hoteleiro, as empresas tradicionais não esperavam a chegada de um provedor que não tinha nada a ver com isso. No ramo do entretenimento, no ramo do varejo, né? São exemplos que são conhecidos no mundo todo, mas que mostram que eu não preciso ser da indústria automobilística para estar falando sobre carros conectados e carros autônomos. Eu não preciso ser uma grande cadeia de lojas para falar sobre logística e a transformação do modelo de logística dentro do mundo corporativo, né? Então, sim, essas mudanças de tecnologia digital vão permitir novos competidores e novos participantes dentro do teu contexto de negócio. E dentro desse contexto de transformação digital, a IDC vê um ciclo contínuo de relacionamento e de experiência do cliente que precisa ser mantido, né? O cliente está no centro de temas, né, que envolvem soluções tecnológicas, acesso à informação, pessoas, produtos e serviços, mas para que ele possa, de fato, ter uma experiência consistente e plena com um produto ou um serviço ou com um provedor, né, esse ciclo que a gente está vendo aqui à direita, ele precisa ser observado, né? E principalmente com ênfase na parte do relacionamento, né? Como que a gente, do lado direito aqui desse ciclo, como a gente garante que ele vai expandir o seu relacionamento conosco, como a gente garante que ele vai renovar esse relacionamento, e muitos dos novos produtos e serviços, principalmente serviços digitais, são completamente ligados à adoção e uso de plataformas. Se ele não usa, se ele não vê valor, se ele não continua constantemente renovando o seu interesse naquele produto ou serviço, ele vai abandonar a plataforma, né? E como transformá-lo
e um advogado da nossa marca, né? Ou seja, são temas que precisam estar presentes na nossa estratégia de relacionamento com o cliente para mantê-lo engajado, né? Lógico que as etapas do lado esquerdo da parte de criação, onde a gente vai explorar o mercado, avaliar oportunidades, fazer o cliente comprar, sem dúvida alguma isso é importante, é o início de tudo, mas assim, esse processo precisa ser retroalimentado por essa questão do relacionamento, da experiência e da advocacia para que o cliente permaneça conosco de forma continuada, né? E isso, né, desemboca numa arquitetura de experiência do cliente, que vai desde a interface de relacionamento com ele, seja numa loja física, seja numa loja virtual, seja através de uma realidade virtual, de um dispositivo dentro da casa dele, do mobile, que vai desembocar em ações e processos de negócio, né, que podem estar suportados por inteligência artificial, que podem estar suportados por capacidades analíticas e que, em última análise, vão movimentar as engrenagens das organizações, né? Ou seja, mexer nos sistemas de informação, fazer com que eles se movimentem, mexer com pessoas e com processos que vão estar atuando no back-office, que vão movimentar parceiros e que vão movimentar um ecossistema para realizar esses negócios e prover essa experiência que o cliente espera, né? Então, a gente está falando, retomando aqui a questão da terceira plataforma, né, da tecnologia por trás da transformação digital. A tecnologia por trás das experiências transformadas, né? E aí eu trago mais alguns exemplos para vocês. Por exemplo, eu mencionei alguns no início da apresentação, né, mas aqui a gente traz mais alguns exemplos, esses mais amplos, de empresas globais, empresas regionais, para a gente entender. Então, no segmento de finanças, por exemplo, a gente menciona o BBVA, que tem aplicado bastante esforço em termos de mudar a experiência dos seus clientes através da personalização, baseada no conhecimento do relacionamento que ele tem no cliente, e com uma comunicação numa linguagem bastante clara, concisa, naquela que o cliente está habituado a se comunicar, né? E o valor que isso vai trazer para aquela marca é ocupar o primeiro lugar na satisfação do cliente, tanto no Internet Banking como no Mobile Banking. E para isso eles olharam bastante nesse pilar aqui que a gente destacou no diagrama de Omni Experience e Customer Engagement, onde a gente fala sobre especificamente de temas voltados para o mercado financeiro, do digital banking, do crescimento e expansão de relacionamentos, da transformação das filiais ou das agências, né? A gente vê notícias cada vez mais frequentes de grandes bancos aqui no Brasil falando em fechar agências e mudar como eles se relacionam com seus clientes, e não vai ser tão mais em cima do canal físico, mas sim expandindo cada vez mais as possibilidades em canais digitais. Então, em finanças a gente tem visto esses e outros exemplos. A gente fala de retail. Estamos falando de marcas bastante conhecidas, marcas globais como JetBlue, Walmart, Domino's, que têm priorizado a disponibilidade dos seus serviços através de qualquer canal, seja internet, aplicação móvel, call center e quaisquer outros canais de interação que eles possam ter com o seu cliente, né? De tal maneira que eles consigam também ter uma experiência que seja igualmente satisfatória em todos esses canais. Então, a ideia é fazer com que dentro de casa, cada vez mais se tenha menos visões distintas do cliente, que se possa ter modelos de informação únicos, que sejam completos e integrados e que reflitam, sim, a cara do seu consumidor, as suas preferências, né, e que seja possível em qualquer lugar onde ele vai se relacionar, falar: oi, eu sei que pizza que você gosta, você quer fazer o pedido de sempre? Que tal colocar um extra disso aqui e melhorar o sabor do teu produto? Então, nesse caso, essas empresas têm olhado bastante para temas como o Customer Care, como fazer esse relacionamento com o cliente, automação de conversações e engajamentos com seus clientes e experiências personalizadas, o aumento da personalização
para novos patamares. E se a gente falar de governo, eu já falei, dei uma ideia de qual seria o tamanho de investimento de governo, né? Mas vejam, por exemplo, pegando a cidade de Medellín, na Colômbia, como um grande exemplo, eles adotaram uma filosofia de inovação, usando a tecnologia para transformar como enfrentam os problemas comuns da cidade, como se conversam com os seus cidadãos. Então, a gente está falando de engajamentos dentro desse pilar que a gente destacou aqui, como Smart Stadiums, engajamento civil, as pessoas participando de tomada de decisão na cidade, as pessoas participando de discussões sobre projetos e sobre prioridades, as pessoas tendo seus serviços atendidos, suas necessidades atendidas por meio de canais digitais, né, além de ampliar possibilidades de arte, cultura, turismo, né, relacionados com experiências e engajamentos digitais. Ou seja, a ideia deles é transformar a cidade em uma cidade mais inovadora, mais produtiva, mais saudável e eficiente para os seus cidadãos e para aqueles que a visitam. Vamos nos encaminhando para o final dessa apresentação, né, dizendo que, reforçando o que eu falei há pouco, né, o alinhamento de TI e linha de negócio vai ser chave para essa transformação digital. Vejam que quem vai liderar a transformação digital em cada uma das áreas de negócio é um líder daquela área. Então, quem vai liderar a transformação digital no marketing é o CMO, é o executivo de marketing. Quem vai fazer isso na parte de recursos humanos é o líder de recursos humanos, não é outra área. Mas, para isso, o alinhamento com a TI e ter a TI como um parceiro estratégico, como alavancador para essas oportunidades, é importantíssimo, é imprescindível. Vejam que em 2016 a gente já estimava aqui na IDC que 40% de todos os projetos de TI foram financiados com orçamento de linha de negócio. Até o ano que vem a gente já vê mais da metade dos projetos dessa maneira. E até 2021 provavelmente 2/3 deles já estarão sendo financiados pela linha de negócio. Agora, não é só uma questão de levar o orçamento, de quem paga a conta. Esses executivos também têm participado mais ativamente das definições, da seleção das suas soluções, do direcionamento estratégico que vão dar. Né? E por isso esse alinhamento é imprescindível. Vendo que na nossa visão, a IDC tem alguns estudos voltados a olhar um pouco mais adiante em termos de evolução, para 5, 6, 10 anos. A gente chama esses estudos de Futurescape. E o que a gente vê aqui, por exemplo, em torno de transformação digital para a América Latina, é que pelo menos 40% do PIB da região em 2021 já vai ser digitalizado. Ou seja, já vai ser relacionado a ofertas e engajamentos ligados fortemente com a transformação digital. E nesse mesmo ano, em 2021, os investidores já vão utilizar métricas de plataforma e de ecossistema, né, para avaliar as empresas, para entender o quão performáticas, o quão eficientes essas organizações são, baseadas nessas métricas de plataforma e ecossistema e de dados e experiência do cliente. Né? Ou seja, é uma transformação bastante forte e que está cada vez mais próximo. A gente está falando de 3 anos para isso acontecer. Né? Por fim, uma reflexão para todos nós aqui. A sua empresa está pronta para ajudar os seus clientes na transformação digital, na transformação bem-sucedida dessa experiência do cliente? Né? Essa é uma reflexão importante para a gente fazer e entender como que podemos ajudar a fazer essa mudança. Qual é o nosso papel aí? Né? Então, eu trago algumas recomendações finais aqui. Primeiro, é importante definir uma estratégia centrada numa visão moderna do profissional de marketing, com todos os temas que a gente abordou aqui, né, de interação por canais digitais, o lealdade, a advocacia, por experiência centrada no cliente, enfim. Mas é preciso definir uma estratégia que seja clara e que leve em consideração esses novos papéis do profissional de geração de demanda.
Segundo, os executivos de marketing precisam e querem que a tecnologia transforme os seus processos. Né? Então, esse alinhamento que eu mencionei há pouco, eu reforço aqui, entre área de TI e negócios, é importantíssimo e ele fica ainda mais evidente quando a gente fala de iniciativas de experiência do cliente, considerando tudo aquilo que a gente falou dos clientes conectados, das experiências digitais e da consumerização dessa tecnologia baseada também em redes sociais. Terceiro, as adoção de solução de tecnologia deve considerar tecnologias de terceira plataforma que habilitem e acelerem a transformação. A gente está falando de fato de entender e trazer para próximo dos nossos negócios tecnologias inovadoras. Né? Então, poxa, será que é hora de eu começar a estudar Machine Learning, de eu entender o que são as capacidades cognitivas? Será que eu tenho alguma coisa de blockchain que possa fazer sentido para o meu negócio? Né? Como um parceiro pode me prover essas informações e me ajudar a entender e a tocar esse processo de transformação e de evolução? A gente precisa ter isso em mente e trazer tecnologias que de fato vão acelerar e habilitar a transformação. E ter na cabeça que não é o que vai ser feito, ou como vai ser feito, mas quando vai ser feito. Quando essa transformação, quando essa aceleração, essa mudança na experiência com o cliente deve acontecer e na verdade ela tem que acontecer agora. Né? Você tem que aproveitar o momento, é um momento em que as empresas estão estudando, estão conhecendo as novas tecnologias, estão ainda no início das etapas de transformação, como a gente viu. Né? Então, é estratégico tomar a frente, aproveitar a oportunidade e sair adiante dos seus competidores. Né? Porque se você deixar para sair por último, isso pode ser tardio. Né? E aí é um alerta. Nós, brasileiros e em geral a América Latina, nós somos super empolgados, early adopters, quando a gente fala no nosso lado pessoa física, no nosso lado consumer. Sai um celular novo de última geração, a gente está interessadíssimo em ir na loja e comprar no mesmo dia. Mas quando a gente fala de tecnologia no ambiente de negócios, no mundo corporativo, nós somos late adopters. A gente quer ver quem que adotou, se está dando certo, se está trazendo resultado. Né? A gente vai precisar se arriscar um pouco mais, né? E dar alguns passos adiante para conseguir trazer essa inovação e transformar esse avanço em vantagem competitiva. Né? Pessoal, eu sei que foi um monte de conteúdo, então eu imagino que vocês tenham perguntas, eu deixo aqui um espaço para responder algumas que vocês tenham feito. Então, vamos dar uma olhadinha aqui no que vocês comentaram. Oi, Luciano, vocês estão me ouvindo? Tô sim. Então tá, a gente tem uma pergunta aqui do Dá. Como que a gente está lidando com a baixa entregabilidade do Facebook? Tem algum comentário a fazer especificamente do Facebook? Pode repetir, por favor? Posso, claro. Como que vocês estão lidando com a baixa entregabilidade do Facebook? Eu acho que a nossa visão aqui na EDC é que as redes sociais em geral estão passando por uma transformação. Uma transformação para que elas possam entender qual é de fato o foco que se pode dar para cada uma delas. Eu acho que ficou claro nesse contexto de que não é possível ter um guarda-chuva tão amplo, tão aberto, né, porque aí você não vai conseguir fazer nada bem, você não vai conseguir de fato ter relevância em tudo. Então, o que eu estimo que vai acontecer, e é um movimento que a gente começa a ver, quando vê grandes executivos dessas organizações falando sobre mudanças nos seus posicionamentos, mudança naquilo que eles vão priorizar em termos de conteúdo, o que a gente entende que vai acontecer é que as redes sociais vão buscar redefinir os seus espaços e delimitar melhor as suas atuações.
E isso deve, em última análise, chegar na questão da empregabilidade, do retorno, da penetração de cada uma dessas mídias junto ao público-alvo, ao consumidor final. Essa é uma visão que deve acontecer em curto a médio prazo e os reflexos devem ser vistos logo mais aí no mercado. Temos mais alguma pergunta? Sim, Luciano, a gente tem uma pergunta agora do Carlos. Não sei se você está acessando o chat de grupo, se você quer que eu leia, como você prefere. Deixa eu ver aqui. Estou vendo aqui o Carlos. Isso. Tendo um processo, a transformação digital, deverá durar quanto tempo até estar solidificada até a próxima onda? Carlos, veja que a tua questão já mostra uma dicotomia que muitas empresas têm. A gente está falando de ver como um processo, mas a gente já está pensando na próxima onda. Eu vou te dizer o que eu costumo falar para os meus clientes e para os meus parceiros. A gente não deve tratar a transformação digital como um processo com início, meio e fim. A transformação digital ela vai continuar acontecendo na medida em que a tecnologia continuar se transformando. O que a gente tem que trazer, no fundo, que suporta a transformação digital, é a cultura da transformação, da inovação propriamente dita. Você vai reparar que tão logo você avance um estágio na transformação digital, você saia do modelo mais isolado, mais ilhado, para um modelo mais integrado, que a cada novo passo que você dá, você vai ver o próximo passo e você vai ter que integrá-lo, e isso vira um ciclo. Porque ao final, aquela primeira área que você atuou já viu novas nuances de negócio, já viu novas formas de operar e já quer mudar uma vez mais. Então, o que eu diria é, vamos olhar a transformação digital como uma oportunidade de trazer uma cultura de inovação constante. E essa inovação vai estar o tempo inteiro olhando a tecnologia, o tempo inteiro olhando as oportunidades de negócio e aplicando tecnologia e conhecimento para evoluir o negócio constantemente. Tem uma questão seguinte aqui, da Vânia, vou tomar a liberdade de comentar. Ela diz aqui, uma consultoria, na minha visão, tem praticamente a obrigação de focar nesse mundo para atender melhor os seus clientes. Correto? Eu diria que sim. Hoje, o que se espera de uma empresa que vá trazer uma consultoria de negócios ou uma consultoria de tecnologia? Que ela tenha clareza do que é a transformação da tecnologia, do que é a transformação digital, que ela possa aportar algum conhecimento de indústria, ou fazer uso de um conhecimento de indústria para te ajudar a reavaliar teus processos de negócio e ajudar você a definir a estratégia de como transformá-los digitalmente. Então, esses são valores esperados. Agora, como a gente viu aqui nesse nosso bate-papo, nós temos diversos níveis de avanço dentro do processo de transformação digital, da escalada da transformação digital. Então, a gente vai ter também diversos níveis de consultoria que vão poder atuar. Mas eu diria, como falei há pouco para o outro colega, vamos focar em desenhar um projeto de inovação, um processo de inovação, perdão, que seja contínuo, constante. E ao longo dessa jornada vamos trazendo os parceiros que melhor se encaixam em cada um dos steps, porque a gente também vai ver áreas dentro da organização em momentos diferentes, e a gente vai alinhando cada uma dessas áreas para fazer a coisa funcionar e as engrenagens todas se encaixarem em algum momento. Pessoal, acho que a gente tem tempo para mais uma pergunta. Bruna, você tem alguma pré-selecionada? Eu acredito que não. Deixa só ver se a gente tem alguma aqui nas perguntas e respostas. Não, só foram...
Só foram comentários mesmo. Você vai receber a gravação, aí eu já aproveito para comentar que sim. Vocês recebem tanto a gravação quanto o conteúdo em PowerPoint, caso vocês queiram ler depois sem necessariamente ouvir de novo, né? Mas pergunta mesmo, não. Pergunta, Luciano, a gente só tem aqui no chat de grupo mesmo. Legal. E deixa eu ver se está faltando alguma coisa. Acho que a primeira foi a a gente já respondeu. Gente, ficou faltando alguma coisa? Alguém tem alguma outra pergunta ou alguma observação? Podem ficar à vontade ainda, tá? Podem chamar a gente aqui no chat de grupo. Vai dar alguns segundinhos para vocês se manifestarem, caso queiram, mas você não pode... Eu encontrei a pergunta aqui que o Carlos mencionou, que ficou faltando responder, que ele fala sobre iniciar por qual segmento e por qual porte de empresa. Não tem uma definição para isso. O que a gente tem visto são empresas de tamanhos dos mais distintos e das verticais mais distintas, iniciando esses processos, avançando muito rapidamente nesse ciclo de transformação digital. O que eu posso comentar sobre tamanhos é que empresas maiores e que ainda têm uma cultura muito tradicional levam mais tempo para isso, levam mais tempo para alinhar as iniciativas departamentais, para traçar uma estratégia corporativa, né? E não é um trabalho fácil, né? As empresas um pouco menores, elas têm mais facilidade, mais flexibilidade nos seus processos. Muitas vezes a hierarquia ela é mais horizontal, você não precisa ter tantas conversações, né? Empresas que são também locais, de um único país, muitas vezes também tem um pouco mais de facilidade, porque não precisam estar alinhadas com regras globais, que às vezes podem atravancar uma escolha ou outra. Então, tem algumas características, mas não dá para dizer que um determinado segmento ou um determinado porte vai ser o alavancador ou o diferente nessa jornada de transformação. Bom, eu acho que Perfeito. É isso, pessoal. Só respondendo ao André, então, André, o material, o Luciano já me enviou, na verdade, o material. Eu vou disponibilizar no Jam para vocês ainda hoje, tá? Daqui a pouquinho eu já consigo a gravação, é o mesmo link, na verdade, a gravação é o mesmo link que vocês usaram para testar a sessão, mas eu compartilho por lá também, assim como a apresentação, tá bom? Qualquer coisa podem me mandar um e-mail, inclusive eu vou deixar aqui meu e-mail, já que nessa apresentação não tem. Qualquer dúvida ou se vocês não estiverem no nosso grupo no Jam, podem me mandar um e-mail que eu já incluo vocês, tá bom? Eu acabei de mandar aqui no chat. Legal. Em meu nome, em nome da IDC, eu gostaria de agradecer a todos pelo tempo, pela atenção dada aqui, que espero que o material tenha sido útil e fico à disposição também para quaisquer questões. Muito obrigado a todos e um ótimo dia. Perfeito. Obrigada, gente. Obrigada, Luciano. Obrigada, pessoal. Boa sexta-feira e até a próxima sessão. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigada.